Toda vez que o Flamengo tem 10 dias para treinar, tem um tempo ali considerável para se preparar, o Flamengo não tem evolução, parece que não aproveita o tempo. Toda vez que o Flamengo tem a oportunidade ali de subir na tabela porque algum adversário tropeçou, o Flamengo também não aproveita, não tem evolução. Vou estar falando sobre isso, vou estar falando sobre as notícias do Flamengo. Por isso eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. É muito importante que você apoie meu trabalho. Gente, até o Botafogo zoou o Flamengo. Até o Botafogo foi lá nas suas redes sociais querer zoar da gente. Botafogo que não ganha nada há muito tempo. Sabe por quê? Porque a gente passou vergonha ontem. Foi uma das maiores vergonhas que a gente passou nesse Campeonato Brasileiro. E essa foi mais uma. E eu vou estar pontuando aqui o que aconteceu na partida, as coisas que eu observei e falar aqui pra vocês, porque vocês viram o jogo também, viu a lambança que foi ontem. O Sampaoli, ele foi na coletiva de imprensa e ele esculachou os jogadores. O cara simplesmente falou, eu não esperava isso, eu não esperava esse time com essa passividade toda, eu não esperava os jogadores com essa moleza dentro de campo. Foi praticamente isso que ele falou. E eu vou falar uma coisa, o jogo foi horrível, a gente perdeu de 4-0, os jogadores não jogaram nada, mas o Sampaoli também errou. A gente sempre critica o técnico primeiro, a gente sempre fala, só que dessa vez tá caindo em cima dos jogadores e isso é bom para eles entenderem que eles estão há 10 jogos sem perder, mas eles não estão no final do campeonato e não estão na liderança. Para eles entenderem que o jogo ontem, caso o Flamengo ganhasse, o Flamengo poderia assumir a vice-titularidade. Porque o Palmeiras perdeu, ficou com 22 pontos, a gente estava com um saldo de gols bom, a gente ia para 22 pontos e ia ficar na frente do Palmeiras, por conta do saldo de gols. Agora a gente nem tem isso mais. Vamos pontuar aqui o que aconteceu na partida de ontem. Sampaoli errou feio na escalação. Você tendo Felipe Luiz e Ayrton Lucas no banco, você não coloca o Léo Pereira de lateral esquerdo, gente. Não existe isso. Desde o começo do jogo, vendo que o cara não estava rendendo na posição. Léo Pereira é zagueiro. Por que o Felipe Luiz então renovou com o Flamengo se o cara não joga? E outra coisa, se o Ayrton Lucas teve condições de jogar ali o segundo tempo, por que não colocou ele nos minutos iniciais? E depois tirava ele, depois de construísse o placar? Aí não, aí deixa o Léo Pereira lá se lascando lá na lateral esquerda, queimando o cara. No meio campo, Eric Pulgar, por que o cara não jogou? Coloca o cara no final. Sendo que Thiago Maia e Gerson parecendo dois patetas no meio campo. Os caras não marcam, gente. Os caras estavam muito lentos. Os caras pareciam que não estavam querendo jogar bola. Aí você tem dois meias, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Dois caras que são lentos. Dois caras que precisam ter a bola no pé pra jogar. Mas você tem um zagueiro maluco chamado Davi Luiz, que o cara pega a bola lá na zaga e fica jogando lá pra frente. Não permite que o jogo seja construído. Ou seja, fica Arrascaeta e Everton Ribeiro correndo atrás da bola o tempo todo, disputando bola lá na frente. E você tem um atacante chamado Pedro que é agarrado no chão, o cara não consegue correr. O cara simplesmente, a única coisa que ele sabia fazer era disputar a bola, ganhar no corpo e se apresentar na área para fazer o gol. No momento ele não tem feito porque a bola não tem chegado com qualidade e ele não tem ganhado divididas de bola que ele ganhava facilmente há tempos atrás. Então você tendo Vitor Hugo no banco, você tendo Eric Pulgar, você tendo Igor Jesus, eu não sei nem se o Matheus Gonçalves foi relacionado, mas você tem esse plantel de jogadores jovens que a gente sabe que podem entregar, e você manter o meio campo com o Gerson, Thiago Maia morto, os dois jogando nada, e Everton Ribeiro e Arrascaeta se lascando, sofrendo lá na frente para tentar disputar a bola, você acaba com o meio campo do Flamengo. E uma coisa que irrita muito é você ver o Sampaoli não fazer a substituição antes de tomar o gol. Sabe, precisa tomar o gol, precisa perder o tempo inteiro. O primeiro tempo, gente, nos 20 minutos já precisava mudar. Nos 20 minutos já precisava colocar Ayrton Lucas, Eric Pulgar, tirar ou o Thiago Maia ali, ou o Gerson e colocar o Vitor Hugo. E colocar o Bruno Henrique. Por quê? Todo mundo vive falando, o Bruno Henrique tá voando no treino, o Bruno Henrique tá jogando demais, o Bruno Henrique tá chamando a atenção do Sampaoli, e o cara coloca o Bruno Henrique no final. Então o Sampaoli errou feio, os jogadores erraram feio e foi um dos maiores fiascos desse Brasileirão. Porque é um time que tem a folha salarial alta, mais cara do Brasileirão e mais cara da América, se eu não me engano, e protagonizar o que fez ontem, não dá, gente. Não dá. Então você tem um time caro que rende quando quer. Essa é a impressão que fica. Parece que os jogadores disputam aquele jogo que a gente vê, aquele jogo de correr, de ter amor pela bola, igual o Sampaoli fala, só quando querem. Isso queima o treinador, mas o treinador também errou ontem. Então, na minha opinião, o jogo foi péssimo, o Flamengo não jogou. E eu vou falar os números da partida, gente. Falar os números da partida porque ontem foi demais ver o que aconteceu. Foi 36 chutes a gol do Bragantino e 17 escanteios contra 6 chutes da gente.
Isso é inadmissível. Você vê um time que tem uma folha salarial alta, tem 10 dias para treinar, ficou ali se preparando, a gente falando aqui, a gente noticiando, falando que o time estava treinando de dia, estava treinando de noite, estava tendo um treinamento integral, porque o São Paulo estava exigindo intensidade. E agora? Cadê essa intensidade que a gente não viu? Então, foi erro de todos os lados. E o Botafogo, querendo se aproveitar da situação, foi nas redes sociais e colocou climinha de festa junina. Quem gosta de quadrilha? E fez ali a alusão da gente na 4ª colocação no Campeonato Brasileiro, a gente que poderia ficar na cola deles. Então, dá uma raiva muito grande, porque a gente não consegue entender como os caras não conseguem melhorar. E como o São Paulo não tem visão de jogo em alguns momentos. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês podem observar. Se no começo do jogo já começar com o Davi Luiz fazendo um lançamento lá pra frente, é porque o time tá totalmente perdido. Porque ele tem essa mania, e o São Paulo não gosta dessa mania de ficar jogando a bola lá pra frente. A gente viu a irritação do cara no jogo. Por quê? Arrascaeta e Everton Ribeiro, até o Pedro não tava conseguindo disputar a bola lá na frente. Os zagueiros do Bragantino estavam ganhando tudo. E simplesmente o Davi Luiz toda hora quebrando a bola, jogando lá pra frente. Então, isso não dá, gente. Não dá pra aturar isso. Ontem eu nem consegui fazer um pós-jogo. Ontem eu tava tão irritado que eu não consegui falar aqui pra vocês. Eu vou começar a fazer live nesse canal, nos pós-jogos. É que aqui onde eu tô gravando, eu tenho horário pra gravar. Não consigo gravar a qualquer momento. Mas vou começar a fazer live assim que acabar as partidas e tá aqui comentando junto com vocês. Então esse vídeo aqui, além de ser um vídeo de notícias, é um vídeo também de desabafo. É um pós-jogo. É um pós-jogo bem depois, vamos dizer assim, né? Mas temos notícia para trazer hoje, falar de reforço no Flamengo. Trata-se do zagueiro William, um zagueiro que atua no futebol russo. Ele foi intitulado lá o melhor zagueiro do campeonato russo e teve uma reunião no Flamengo ontem com Bruno Spindel e alguns empresários e o nome do jogador foi mencionado. Mas o Flamengo não mostrou interesse, mas não mostrou ali nada além de ouvir o nome do jogador. Porque o Flamengo entende que precisa reforçar ali o meio-campo. Se o Flamengo não reforçar o meio-campo, vai prejudicar o resto da temporada. A zaga, nós temos zagueiro suficiente. Não acho que precise contratar zagueiro. De verdade. Eu acho que o zagueiro tá tranquilo até o final do ano. Precisamos de laterais e jogadores que joguem pelo meio-campo. Gente, eu não falei sobre o Cebolinha, né? O Cebolinha foi a maior enganação do Campeonato Brasileiro. Por quê? O cara não rende, mano. O cara não acerta um drible. O cara, quando tá de frente pro gol, ele erra e nem toca pro seu amigo pra ele fazer o gol, não toca pro seu companheiro. O cara simplesmente toma as piores decisões quando taca a bola. Caso se mantenha nisso, ele vai entrar ali no patamar do Marinho no Flamengo, de pior contratação. Então a gente fica olhando assim, cara, o Flamengo gastou um caminhão de dinheiro pra esse cara, e se chegar uma proposta boa pelo Cebolinha, deixa aí. Uma proposta que pelo menos pague aquilo que o Flamengo gastou, porque o cara não joga nada, gente. O cara não joga absolutamente nada. Aí no finalzinho do jogo, o que o São Paulo faz? Ele vai lá, coloca os caras que a gente queria desde o começo do jogo, e os caras iam mudar jogo? Não ia. E o Vitor Hugo entrando no finalzinho da partida, no finalzinho, criou 2 chances de gol, gente. A gente vê, a gente que tá em casa, parece que a gente tem mais noção de jogo do que o cara que tá lá, mano. Não é possível. O cara treina os jogadores todos os dias, vê ali a característica de cada um, vê como os jogadores jogam e simplesmente erra nas mesmas coisas. Eu sempre venho aqui falando, se o São Paulo errar, eu vou criticar. Se o cara acertar, eu vou dar parabéns aqui pra ele. Eu vou elogiar. Mas errou, mas a culpa também foi muito dos jogadores. Eu acho que tá meio a meio essa culpa aí, justamente por conta das escolhas do São Paulo. Ah, os jogadores estavam na seleção, os jogadores não tinham condições de jogo. Se os jogadores não tinham condições de jogo, por que eles entraram no final? Por que eles jogaram ali os últimos minutos? Eu entendo que se eu tenho meus melhores jogadores ali, o time titular, né? O time que a gente nem sabe qual é o time titular do Flamengo até o momento. Mas se eu tenho jogadores que entregam mais e eles podem jogar só ali por um tempo, gente, eu vou colocar eles no começo, não vou colocar eles no final pra mudar jogo, não. É inadmissível você ter um lateral como o Felipe Luiz, por mais que esteja velho, é um cara experiente, e ter o Ayrton Lucas também, que não tá lesionado no banco, e você começar na lateral esquerda com o Léo Pereira. Você queima um jogador. Léo Pereira, ele tem os fundamentos de zagueiro, gente. Ou seja, ele vai cercar e vai esperar a hora certa de dar o bote. A gente viu que ele não acertou nenhum bote ali, porque o lateral, por mais que ele faça o trabalho defensivo ali, de cercar, de
tampar ali o corredor pelas laterais, ele também vai pro combate, ele também dá o bote. O Léo Pereira não é jogador disso. E o Léo Pereira não tem velocidade para isso. Teve um momento na partida que o Léo Pereira tomou uma bola nas costas e só não concluíram a gol porque o atacante escorregou. Ele escorregou porque tava 3 contra 2. Tava Fabrício Bruno e Davi Luiz. E 2 atacantes, tava o ponta ali pela direita para poder fazer o cruzamento. Ele escorregou na hora que ele foi mudar de direção. Mas se ele não tivesse escorregado, os caras tinham parado dentro do gol. Porque o Davi Luiz é uma água, não defende nada. E o Fabrício Bruno sozinho não pode fazer absolutamente nada, gente. Então, essa crítica aqui é diretamente para os jogadores, pro Sampaoli, que errou feio colocando esse time lento em campo. Porque se você tem 2 meio-campos que não marcam, 2 volantes. Gente, o técnico do time que a gente caiu lá no Mundial, ele falou assim: eu parei o meio-campo do Flamengo sabendo que os 2 volantes deles não marcavam. E quem não marcava? Thiago Maia e Gerson. Thiago Maia, ele rende muito, o futebol dele cresce muito quando ele tem uma base de sustentação ali pro futebol dele. Quando ele tem alguém que vai fazer a cobertura para ele. O Gerson não faz isso. Quem fazia isso era o João Gomes. João Gomes não tá mais no clube. Quem faz isso hoje em dia é o Eric Pulgar. E o cara vai lá e deixa o cara no banco. Então, eu critico o Sampaoli, mas os jogadores jogaram muito mal. Mole em campo. Então, gente, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. Eu tô muito chateado, eu fiz esse vídeo aqui, mas teve poucas notícias, porque o que mais tá vindo de notícia é sobre isso, sobre essa partida bizonha do Flamengo. Então, o que eu tenho pra falar é isso. A minha indignação, eu não acredito, cara. Não acredito que o Flamengo perdeu assim, cara. Não acredito, sabe por quê? O Flamengo ia se firmar por mais tempo na parte de cima da tabela, agora tá na 4ª colocação. E se não ganhar contra o Santos, pode descer ainda mais. E a gente ia ficar em 2º lugar. Agora é torcer pro Palmeiras e Botafogo empatar, pra nenhum dos dois avançarem. É torcer pra que o Fluminense também não ganhe, nem o Galo. É uma loucura. E a gente tem que ganhar. Gente, toda vez é isso. Quando o Flamengo tem que aproveitar a chance de avançar na tabela porque algum adversário tropeça, o Flamengo não aproveita. Então é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, ative o sininho da notificação. É muito importante que você apoie meu trabalho, tá só começando aqui no YouTube. E esse é um desabafo de um torcedor, sabe? Que viu o jogo de ontem e falou: caraca, mano, esse foi o time que ganhou a Libertadores de 2022? Esse foi o time que conseguiu ganhar a Copa do Brasil? Às vezes parece que os caras não ganharam nada, às vezes parece que os caras não têm mais o DNA de vencedor. Então é isso, tamo junto, valeu.